A graça e a paz, meus amados irmãos no Senhor. Que bom e que alegria é poder louvar o nome do Senhor. Que bom é saber que o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que bom termos a oportunidade de glorificar, de exaltar o nome dele. Que bom podermos louvar ao Senhor. Que bom podermos conversar com o Senhor e neste culto faremos isso também. Que bom é poder ouvir do Senhor. E teremos um momento em que ouviremos o Senhor na sua santa palavra. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Leitura dos 2 primeiros versículos do Salmo de número 145, que nos coloca na presença do Senhor. Esse Senhor que é grandioso, bondoso, misericordioso, o Senhor de toda a criação, o Senhor que nos fez como imagem e semelhança sua, o Senhor que cuida de nós. A esse Deus seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. Vamos orar adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos orar adorando o nosso Deus, que nos deu a oportunidade de conversar com Ele, inclusive em adoração. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus nessa hora. Senhor nosso Deus, louvamos, bendizemos e exaltamos o nome do Senhor. Olhamos para o Senhor e vemos as maravilhosas coisas que o Senhor faz. Olhamos para os altos céus e vemos o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Olhamos para o Senhor e reconhecemos que somente no Senhor nós temos toda a nossa vida. Senhor, olhamos para Ti e reconhecemos que somente o Senhor é grandioso, formoso, digno de toda a adoração. Senhor, nós olhamos com os nossos olhos para os Teus olhos e vemos nos Teus olhos que são olhos de amor, olhos de misericórdia, olhos que nos abrigam, olhos que nos abraçam. Por isso, Pai, recebe a nossa adoração nessa noite e que tudo seja feito para louvor, honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus é que oramos, alegres, felizes por poder participar deste momento. E oramos assim em nome de Cristo, para a honra e glória do Senhor, para todos sempre. Amém e amém. Vamos continuar a louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Salmo 117. Louvemos ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu
glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Graça e paz, amados irmãos, a gente chega no momento fundamental da nossa liturgia, o momento em que eu e você pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque, embora nós já estejamos livres do pecado, nós não mais estejamos debaixo do poder do pecado, nós temos em nós uma guerra contra esse velho homem, que é uma expressão que Paulo muito bem nos diz. E até aquele dia maravilhoso, quando Jesus voltar e assim nós tivermos o nosso corpo glorificado, assim como Jesus tem o dele, e naquele momento em que nós não mais teremos a possibilidade de pecar nessa nossa esperança de novos céus e nova terra, até lá, a gente pede perdão a Deus porque, infelizmente, nós pensamos, agimos, nos omitimos em discrepância, em violação ao que Deus quer. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e muitas vezes a minha e a sua não são. Então a gente pede perdão a Deus por isso, e a gente não conversa com uma força, a gente fala com o nosso Pai, a gente fala com o nosso melhor amigo. Eu quero ler, na verdade, com você um texto, e eu vou fazer aqui a leitura na Nova Almeida atualizada, um texto preparando o nosso coração para esse momento de contrição, que se encontra quase no final do livro do profeta Amós, no capítulo 4, verso de número 13. Livro do profeta Amós, capítulo 4, verso de número 13. Olha que coisa interessante que ele diz. Porque é ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Esse texto aqui é o final de uma grande advertência que o profeta Amós faz ao povo de Israel. E a ideia aqui é justamente trazer preocupação, temor, alerta para aqueles que não estão unidos a Deus, que não estão unidos com Cristo, mas nós que fomos salvos por Ele, que fomos perdoados pela graça e misericórdia de Deus que nos é revelado no seu Filho Jesus, isso daqui pra gente é glória, porque a gente sabe que a gente conversa não com uma força, a gente não fala com o vento, mas a gente fala com o Criador do vento. A gente não olha para as montanhas e espera que aconteça alguma coisa por conta das montanhas. Não, a gente olha para as montanhas aguardando o consolo daquele que criou aquelas montanhas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, eu convido você a fechar os seus olhos aí comigo e nós vamos conversar com Deus pedindo perdão e agradecendo pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus. Pai bendito, nessa hora nós nos achegamos a Ti como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Salvador, para pedir perdão por conta das nossas falhas, porque muitas vezes, Senhor, infelizmente, nós fazemos aquilo que não deveríamos fazer, deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Somos aquilo que não fomos criados e não somos aquilo para o qual nós fomos criados, que é viver para a Tua glória, que é expressar a Tua beleza, o Teu valor. Portanto, nos perdoa. E nós pedimos perdão porque nós temos a segurança do perdão conquistado em Cristo Jesus. E pedimos a Ti, Senhor, que a imagem do Teu Filho seja criada em nós, para que a gente não venha a pecar contra Ti, porque assim teremos a Tua palavra em nosso interior. É o que nós Te pedimos e agradecemos por Cristo Jesus. Amém
Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no momento do culto do Senhor, que estaremos consagrando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero convidar a amada igreja a fazermos a leitura do livro de Gênesis, capítulo 4, leremos do verso 1 ao verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Amados irmãos, quando lemos e meditamos nesse texto, nós entendemos que, na realidade, o que moveu o coração do Senhor, no caso, nessa questão de se agradar da oferta de Abel e rejeitar a oferta do seu irmão Caim, não estava diretamente na quantidade daquela oferta, mas na essência dela, ou seja, nas primícias do coração do ofertante. Então, quando a gente fala sobre a questão da oferta e do dízimo, a primeira coisa que a gente tem que estar pensando é onde está o nosso coração? Onde estão as primícias do nosso coração? Nós vemos nesse texto que o que fez a diferença foi um coração grato a Deus. Quando nós falamos de primícias, nós estamos falando de um coração que reconhece o amor de Deus, reconhece a sua graça, reconhece a sua provisão, seus cuidados conosco. Então, é esse amor e esse entendimento, né, esse conhecimento que deve habitar nesse momento o nosso coração quando a gente pensa em ofertar e dizimar a Deus. Nós lembramos da oferta da viúva pobre, quando o Senhor destacou que aquela viúva, ela tirou da sua pobreza, né, da sua pobreza o que ela tinha. Ou seja, não foi o fato de ter trazido 2 moedinhas que moveu ali, agradou o coração de Deus, mas foi para ter trazido a primícia do seu coração diante dele. Assim como também o mesmo sentimento que habitou o coração dos nossos irmãos das igrejas da Macedônia, quando assim ofertaram, né, com gratidão de coração, com alegria, né? O próprio apóstolo Paulo testemunha isso na sua segunda carta, capítulo 8, quando ele diz que aqueles irmãos acima dentro das suas posses, mesmo acima delas, né, eles rogaram com insistência, né, de trazer aquela oferta, né, e a pobreza deles redundou em riqueza, né, riqueza de gratidão a Deus, né. Então a gente nota isso, a gente percebe que é o coração que está na presença de Deus, né, não é a oferta. Nesse momento nós estamos ainda, né, não podemos estar reunidos presencialmente, e nós estamos recebendo as ofertas do dízimo, consagrando, e sabemos que é um compromisso da Igreja do Jardim Guanabara, mas todos aqueles que estão agora nos acompanhando, que assim desejarem, estarem conosco, colaborando com a obra do Senhor, fiquem à vontade, não se sintam constrangidos. Nós estamos vendo aí na parte inferior desse áudio, nós temos aí a agência, o número da agência da conta corrente, e na parte superior nós temos aí o QR Code, que você pode estar também aproximando aí seu aparelho e fazendo a sua oferta de coração, a oferta, a sua primícia, a primícia do seu coração. É isso que move e que agrada a Deus. Nós sabemos que os dízimos e as ofertas são devidos a Deus, e quando nós assim não trazemos a presença dele, a gente aprende lá em Malaquias, livro de Malaquias, que nós estamos roubando a Deus aquilo que pertence a Deus. E Deus é tão gracioso, tudo que nós temos e somos vem das mãos dele, e tudo que o Senhor nos dá foi de forma graciosa e gratuita, né? E a sua bênção maior, seu tesouro maior e mais acessível, que é Cristo Jesus. Então nós glorificamos a Deus, agradecemos a Igreja do Jardim Guanabara por entender, e nesse momento ainda que nós estamos passando, não ter esmorecido, pelo contrário, nós estamos conseguindo fazer um trabalho abençoado. Nós temos múltiplos ministérios na nossa Igreja do Jardim Guanabara. A gente sabe que, em primeiro lugar, nós pregamos o Evangelho do Reino de Deus, nós fazemos discípulos, essa é a missão da igreja. Procuramos sempre crescer, né, na graça do Senhor, como seu reino na terra.
mas nós também promovemos o assistencialismo, auxílio aos necessitados, e a gente faz isso através de nossos ministérios, que são múltiplos, pela graça de Deus, né? Nós temos um ministério chamado Ministério da Misericórdia, mas poderíamos chamar quaisquer outros ministérios da igreja como Ministério da Misericórdia, porque visam isso. Em primeiro lugar, pregar o Evangelho da Graça e assistir aqueles que necessitam. E não são apenas pessoas que não são crentes, mas são irmãos também que estão necessitados, que precisam de nós. Então, nós assistimos de várias formas, com distribuições de cestas básicas, auxiliamos aos missionários, também auxiliamos aos seminaristas que estão estudando para o Sagrado Ministério. São muitas frentes e, por isso, você fique à vontade, se você assim quiser, colaborar com esse momento. Quero dizer também que a igreja, como pessoa jurídica que ela também está no mundo capitalista, nós sabemos disso, nós temos os compromissos, pagamos nossas contas, né, honramos nossos compromissos, e posso dizer que as contas continuam chegando, elas não são poucas, mas nós sabemos que o Senhor está à frente de tudo e nunca faltará nada, não faltará nunca mantimento à sua casa, porque o Senhor, Ele sempre moverá corações que colocam diante dele as suas primícias e assim trazem oferta de forma voluntária, de forma alegre, né, com seus corações realmente na presença dele. Vamos fazer um momento agora de agradecimento a Deus, vamos orar ao Senhor por esse momento, consagrando o nosso dízimos, nossas ofertas diante dele. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de podermos trazer à tua presença os nossos dízimos e as nossas ofertas e assim consagrarmos, Senhor. Mas nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, porque antes mesmo, Senhor, de trazermos esses valores, nós colocamos diante do Senhor as primícias dos nossos corações. Nós te agradecemos por isso, Pai, porque nossos corações estão na tua obra. Pedimos a Deus que tu venhas a multiplicar esses valores materiais, que eles possam ser usados para o crescimento do teu reino, a expansão do teu reino, ó Deus, para o auxílio àqueles que carecem, os necessitados, ó Deus. Obrigado pela tua igreja, que tem sido luz e sal nesse mundo, a tua igreja que não tem esmorecido, mas tem abençoado muitas famílias e muitas vidas. E nós te pedimos, ó Deus, nesse momento que atravessamos, que o Senhor esteja abençoando a cada família, Senhor, a cada ser humano, Senhor, nesse momento que está atravessando momentos de dificuldade financeira, ó Deus, que tu venhas abrir portas de emprego, ó Senhor, que não deixe faltar nada nos nossos lares, ó Deus, continue nos abençoando, na mesma expressão do teu servo Davi, quando disse que ele nunca, desde toda a sua vida, ele nunca viu, Senhor, um justo necessitado, nem nenhum, Senhor, a sua descendência mendigar o pão, Pai. Obrigado por isso. Nós te agradecemos porque não tem faltado e é apenas uma pequena parte, Senhor, que tu nos concede o privilégio de devolver a ti. Pedimos agora, Senhor, que tu deixes também sabedoria ao teu conselho, ao conselho da tua igreja, para que trate esses valores com toda a responsabilidade, Senhor, e transparência, Deus, como tem sido até aqui, e que esses recursos sejam multiplicados e usados para a tua glória e tua graça, e que muitas vidas, Senhor, através deles, sejam, Senhor, transportadas do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Assim nós oramos, gratos em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja, quero dizer mais uma vez da imensa saudade dos irmãos e deixar aqui um beijo carinhoso a todos os amados e vamos orar por um momento que estaremos retornando aos cultos presenciais. Estamos numa fase de preparação, que você continue orando, abençoando a igreja. Em nome de Jesus, vamos dar continuidade a esse culto e agradecemos a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças ao nosso amigo verdadeiro que nos salvou e que nos amou primeiro, nós podemos viver calmos, serenos e tranquilos. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador.
Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Nos encontramos nesse culto do Senhor, onde Ele mesmo nos convida a estarmos na presença dEle, para podermos bendizer, adorar o seu santo nome. E é com muita saudade que nos encontramos nesse momento para poder falar da palavra do Senhor. Por isso eu quero dizer que você é bem-vindo, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero também dar boas-vindas a você, visitante, que hoje está conosco nesse culto, bendizendo o nome do Senhor. Saiba que não há coincidências, saiba que o Senhor te trouxe aqui, porque independente de como você chegou para poder assistir esse vídeo, você é escolhido do Senhor para, nesse momento, receber a sua mensagem. Eis que, nesse momento, vamos falar sobre a palavra do Senhor. E eu quero te convidar, meu irmão, meu amado visitante, meu amado irmão, minha amada irmã, a nesse momento curvarmos a nossa fronte para podermos orar ao Senhor, pedindo a iluminação para a palavra dele. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome e te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui para podermos falar da tua palavra. Eis, Senhor, que teu povo clama pelo seu nome. Eis, Senhor, que clamamos pela presença do teu Espírito Santo, para que possamos ter a tua vontade sobre a nossa vida. Pai amado, da mesma forma que tu falaste ao meu coração, peço, Senhor, que agora tu uses meus lábios para poder falar ao teu povo. E que seu povo, Senhor, esteja de ouvido aberto, preparado, guiado pelo teu Espírito Santo, com um coração cheio de alegria para poder receber a tua palavra. Pai, te pedimos, Senhor, ser conosco, que essa mensagem seja tua vinda ao nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, eu convido a todos a abrir a palavra do Senhor, onde continuaremos agora falando do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 9 e estaremos lendo agora a partir do versículo de número 14. Marcos, capítulo 9, versículo 14 até o versículo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede?
Desde a infância respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Essa é a palavra que o Senhor nos traz nesse culto abençoado. E nós precisamos agora parar para pensar como está a nossa vida, como está a nossa fé. Estamos agora completando aproximadamente 120 dias entramos pelo quarto mês, né, de isolamento social. E nós percebemos que passamos durante esse período por muitas fases. Passando primeiro por uma fase de adaptação, onde parecia que não conseguiríamos sobreviver a esse momento. Tudo se tornou tão difícil. O medo tomou conta da população de uma forma geral. A incerteza de um futuro, né, nos assustava, nos fazia nos encolher. Né? Os casos de depressão, de ansiedade, de angústia se multiplicaram. E nós percebemos claramente que parecia que o mundo ia acabar. Depois dessa fase, passamos por uma fase de euforia, onde nós percebemos, apesar da grande tristeza dos problemas que estavam acontecendo, começamos a perceber que sim, éramos capazes a nos adaptar a mais essa situação. Somos seres adaptáveis, somos seres que só conseguimos sobreviver a situações adversas. E essa começou a se concretizar como mais uma situação adversa. Passando sim pelo desespero de muitas perdas, passando sim pelo desespero de ver famílias sofrendo, passando sim pelo desespero de ver e a tristeza de ver famílias perdendo seu sustento, vendo negócios sendo fechados, vendo o mundo de cabeça, aquele mundo que nós conhecíamos, né, de cabeça para o ar. E os especialistas hoje afirmam que após esse período de pandemia, o mundo que nós conhecíamos não será da mesma forma. E realmente não será. Mas as dificuldades começaram a ser vencidas. E nós começamos a perceber que aquilo que era necessário ser feito. Me lembro de ver muitas chamadas nas redes sociais dizendo que o diabo pensou que tinha ganho uma batalha fechando as igrejas. Mas na realidade, cada lar cristão se tornou uma igreja. As pessoas começaram a se aproximar de Deus. As pessoas começaram a buscar o Senhor em oração. E parecia que, por estarmos em casa, né, teríamos mais tempo. Que teríamos tempo para poder nos dedicar. Agora sim eu posso ler a Bíblia, agora sim eu posso orar. E muitas vezes não percebemos que esse tempo, quem faz somos nós. Porque precisamos sim separar com prioridade, com primazia, um tempo para podermos adorar ao Senhor. Mas esse período também passou de adaptação. E aí nós começamos a perceber que a tecnologia que está à nossa volta começou a dominar a nossa vida. Aqueles que têm suas atividades seculares, que têm seus trabalhos, começaram a se ver envolvidos em atividades, em reuniões online, em entrega de relatórios, em produções de materiais, que começaram não só a tomar as 8 horas, né, que a lei preconiza que nós iremos trabalhar, mas começou a tomar todo o tempo possível. Do abrir dos nossos olhos ao fechar dos nossos olhos para dormirmos, parece que o tempo se esvaiu das nossas mãos. Parece que as coisas começaram a tomar dimensões tais onde 8 horas de trabalho não era mais o suficiente.
As atividades de casa, do lar, começaram a tomar uma dimensão que parece que o dia termina e nós não fizemos nada. E é nesse momento que nós estamos, vivendo um momento onde parece que nada mais dá tempo. Nossas tarefas estão atrasadas, nossos caminhos parecem que não se terminam. E agora que estamos passando nessa fase de início de preparação para um retorno a uma atividade presencial, né, com o afrouxamento do isolamento social, percebemos que muitas das nossas atividades agora estão tomando totalmente o nosso tempo. E a pergunta que eu quero fazer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse sermão, com esse texto, é que você possa refletir como está a sua vida. E principalmente, como está a sua vida com Deus. Precisamos começar a nos preparar para voltar para uma rotina. Uma rotina que agora talvez não tenhamos todo o domínio, porque estávamos dentro de casa em isolamento social e mesmo dessa forma, sabíamos que estávamos perdendo o controle do nosso tempo. O tempo é alguma coisa que nós não conseguimos recuperar. Estamos presos no Cronos. E nós, dentro dessa prisão que é o Cronos, o relógio, o tic-tac, não parou de bater. A cada momento, apesar de hoje usarmos mais relógios digitais ou não, o ponteiro da nossa vida continua andando. E nós vamos precisamos perceber, que para podermos nos dedicar a Deus, não é o relógio que vai nos colocar a condição, somos nós mesmos. Por isso, meu amado irmão, eu convido você a refletir comigo, nesse culto, nesse momento onde vamos refletir na palavra do Senhor, já lida. Como está a sua fé? Como está a sua vida com Deus? E esse texto, que está incluído no capítulo 9 de Marcos, né, ele nos mostra três momentos. O capítulo de Marcos até aqui, onde nós falamos sobre ele nas últimas 3 semanas, nos traz um caminhar dentro do reino de Deus. E eu vou te explicar do que eu estou falando. Se você está com a sua Bíblia aberta nesse momento, eu peço que você retorne um pouco antes do texto que nós lemos agora. E peço que você pegue o primeiro versículo do capítulo 9. Ele é uma conclusão do capítulo 8, onde Jesus conversava com seus discípulos e falava sobre como cada um dos discípulos deveria pegar a sua cruz e segui-lo. Que precisava deixar as coisas passadas e seguir com Jesus para frente. E ele fala, no capítulo 9, versículo 1, ele fala da seguinte forma, falando de Jesus, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos aqui se encontram, alguns de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. A presença de Jesus marca o início da vinda do reino de Deus para nós. E isso muitas vezes não é compreendido, porque já está, mas ainda não completamente. Estamos sim vivendo o reino de Deus desde a vinda de Jesus. Mas a pergunta é, dependendo da sua fé, dependendo da forma que você está vivendo com Deus, o reino de Deus pode estar se apresentando para você nesse momento de uma forma diferente. E a continuação desse texto, que começa no versículo 1, né, que fala afirmando que o reino de Deus chegou com poder, este Jesus pega 3 de seus discípulos e vai para um monte. E ali acontece o episódio da transfiguração, que há 2 semanas atrás, eu convido você, se você não viu essa pregação, você volte para ouvir o reverendo Maurício falando sobre esse texto, nos falando com primazia sobre esse momento. Falando que como ali Jesus se mostrou como Deus, mostrando todo o seu resplendor, toda a sua majestade para aqueles homens, a ponto de eles não quererem mais descer do monte. Isso acontece do versículo 1 ao versículo 8. Né? E naquele momento onde aqueles homens não querem mais descer, Deus, uma voz é ouvida, falando, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E eis que Jesus, então, não vendo mais, eles estavam vendo, né, além de Jesus, eles viam Moisés e Elias.
E a partir daquele momento eles não mais viram. E Jesus os convida a voltar novamente para onde estavam os restantes dos discípulos. E eles começam a descer. Saem daquele lugar alto, no monte, onde eles viram toda a glória de Deus espelhada em Jesus. E eles agora começam a voltar. Mas ainda influenciados, impactados por aquele momento, nós temos a pregação do reverendo Flávio Alexandrino da semana passada, que foi do versículo 9 ao versículo 13, falando sobre a vinda de Elias, falando do que Jesus precisava passar e sofrer. E aqueles homens estavam num debate teológico. E se você teve a oportunidade de ver a pregação da semana passada, você se deliciou com as doutrinas, com a teologia envolvida nesse texto. E é assim que nós precisamos estar muitas vezes, entendendo aquilo que Jesus nos conta na sua palavra. Mas esses homens não pararam. Eles estavam no monte, onde viram a glória de Deus. Caminharam com Jesus descendo para o vale. E ali tiveram ensinamentos maravilhosos, que servem para mim e para você nesse momento. E agora, eles chegam no vale, aonde a multidão se encontra. E é interessante pararmos para pensar a confusão que ali estava, as pessoas que ali estavam envolvidas naquele momento. O autor bíblico, Marcos, nos conta que ao chegarem havia uma multidão e havia uma confusão. Versículo 14 nos fala, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. No meio daquela multidão, que muitas vezes só estava buscando mais um milagre, que estava buscando talvez a multiplicação dos pães, aquilo que Jesus podia entregar para eles, aquela multidão se encontra no momento onde os escribas, aqueles que perseguiram Jesus, aqueles que questionavam o poder de Deus atuando pelo seu Filho, aqueles que não conseguiram reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, debatiam com os discípulos que ali ficavam. Lembrando, 3 subiram, Pedro, Tiago e João subiram com Jesus para o monte, estavam ali, descendo com ele, conversando sobre teologia, falando sobre a maravilha que era poder estar na presença de Deus, e Deus mostrando para eles, na palavra de Jesus, aquilo que iria acontecer, que era necessário para cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas, que era como se o sangue de Jesus fosse derramado, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Agora, aqueles homens chegam e encontram os outros discípulos atônitos, talvez desesperados, sem entender o que acontecia, sem poder combater aquilo que os escribas estavam colocando. E aí, naquele caos que se encontrava, eis que Jesus chega. E o versículo 15 nos fala, logo a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa. E aí as pessoas, os comentaristas bíblicos divergem sobre o motivo dessa surpresa. Pode ser que talvez ainda resplandecesse no rosto de Jesus a sua glória. Talvez as pessoas, naquele desespero, querendo realmente questionar os discípulos, porque eles não demonstravam não ter nenhum poder, não podiam fazer da situação que depois ia ser explicada a Jesus, eles não conseguiam resolver, as pessoas queriam massacrá-los. Mas as pessoas agora veem o Mestre, aquele que havia feito vários milagres, aquele que já tinha feito 2 multiplicações de pães, aquele que os escribas não podiam combater, porque sua palavra e o seu conhecimento era muito superior. Eis que a multidão agora se surpreende. E aí nós paramos para pensar nesse quadro pintado aqui pelo autor bíblico para nós e podemos pensar como está a nossa vida. Aonde você se encontra nesse momento? Você se encontra no monte, onde você pode ver a glória de Deus. Você se encontra no caminho descendo para o vale e tem tido a presença do Espírito Santo na sua vida, te mostrando a vontade do Senhor, te mostrando a palavra dele, fazendo que ela faça sentido na sua vida. Ou você está no vale,
onde só há desespero, onde só há caos, onde só há pessoas dizendo para você que o teu Deus não tem poder, te perguntando aonde está o teu Deus, aonde você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado visitante, se encontra nesse momento. Mas Jesus continua. Quando ele diz que tem que descer do monte, ele sabia o que estava acontecendo lá no vale e que era necessária a sua presença. Mas mesmo assim ele chega perguntando, versículo 16, então ele interpelou os escribas, não a multidão. Agora ele se direciona aos escribas. Que é que discutias com eles? Eis que um da multidão, então, se aponta e reconhecendo ele como um mestre, não o reconhece como Deus, mas como um rabi. Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. E ele continua. E este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Amados, eis que informação recebemos agora do texto. Os discípulos já tinham sido enviados em missão por Jesus, onde lhe foi dado o poder do Espírito Santo, para que em nome de Jesus eles expelissem demônios, para que eles curassem as pessoas. E esses discípulos voltaram de sua missão maravilhados, porque da forma que Jesus falou que ia acontecer, assim o aconteceu. Aqueles homens tinham sobre si o poder do Espírito Santo. Aqueles homens tinham expelido demônios. E eis que agora, no meio do caos, sendo acusado por escribas, aqueles homens, discípulos separados pelo Senhor, agora não conseguem mais fazer a sua missão. E o homem especifica, roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. E Jesus, vendo isso, no versículo 19, diz à multidão, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. Olha que maravilha de informação que Jesus nos dá nesse momento. Ele se dirige para todos que estão à sua volta. Ele se dirige para mim e para você. E você, nesse momento, precisa analisar em qual dos papéis você está. Você está com a multidão que só está buscando os milagres? Você está com escribas que se acham doutores da lei, mas não conseguem enxergar que estão na presença de Deus, do Messias? Você é um discípulo, só onde Deus já colocou sobre ti o poder do Espírito Santo, mas você não consegue ver o seu poder, você não consegue agir em nome de Jesus. Você está desesperado, buscando uma cura? Você está desesperado nesse momento, com os problemas que você está enfrentando? Você está desesperado, porque tem visto pessoas à sua volta morrerem, e você tem medo de morrer. Você está desesperado, porque os problemas parecem ser maiores que o seu Deus? Quem é você nesse vale? Precisamos refletir, precisamos pensar nisso. Porque para nós, Jesus fala que não podemos ser uma geração incrédula. E pergunta-nos até quando nós iremos sofrer. E aí ele manda aquele pai desesperado trazer o seu filho. E ao trazer, versículo 20, nos começa a falar, né, que o Espírito ataca essa criança, esse adolescente, não sabemos já qual a idade. Porque quando Jesus pergunta para ele, para o pai, no versículo 21, há quanto tempo isso lhe sucede, ele fala desde a infância. Então entendemos que ele já passou dessa fase da infância. E aí nós percebemos, e aí talvez muitos queiram dar essa ênfase, né, porque há uma possessão demoníaca aqui bem clara e evidente acontecendo. Esse não é o foco principal
Não, nem do sermão e nem do texto. Mas ele está aqui para nos mostrar que nós não podemos desconsiderar. Talvez o nosso maior engano é não considerarmos que há um inimigo nos atacando. Precisamos sim buscar nos proteger através de oração, através da presença do Senhor desses ataques, para que eles não ocorram. E aqueles que têm sobre si o sangue de Cristo Jesus, esse o diabo não tem poder mais nenhum. Mas nós precisamos olhar, estarmos em oração e vigiando, porque não podemos desconsiderar que há um inimigo tentando colher a nossa vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas esse não é o foco, porque é isso que ele vai sempre tentar fazer com as vidas daquelas pessoas que não acreditam em Cristo Jesus. Mas o foco é do poder de Deus, que é o que existe. E ele vai falar sobre isso. O pai começa a explicar, depois que ele explica para Jesus que o filho, já acontecia isso desde a infância, como fala no versículo 21, no versículo 22, ele vai falar, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, que é o objetivo do nosso inimigo. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse homem não tem certeza do poder de Jesus. Ele o chama de mestre, porque viu tudo aquilo que ele fez. Mas ele não tem a certeza no seu coração se Jesus pode realizar aquilo. Como está a certeza do poder de Deus no seu coração nesse momento? Você reconhece a soberania de Deus. Você reconhece o poder de Deus. Você reconhece que nenhum fio de cabelo pode cair da sua cabeça sem que ele saiba permita. Ou você duvida que o Senhor teu Deus é contigo em todos os momentos. Você duvida que Deus possa saber tudo aquilo que você tem passado na sua vida, seja bom ou seja ruim. Você duvida da onisciência de Deus, que Ele sabe todas as coisas, que antes que uma palavra possa chegar aos seus lábios, Ele já sabe, porque Ele sonda o seu coração a cada segundo. Esse homem duvidava. E Jesus responde a ele no versículo 23 e 24. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Amados, não podemos duvidar do poder de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus do impossível. Tudo pode aquele que crê. É essa afirmação. E é interessante pararmos para pensar que muitas vezes, em muitos milagres que Jesus nos fala, Ele nos coloca depois do milagre, a tua fé te salvou. Se lembra da mulher com fluxo de sangue? Aquela mulher acreditou que somente de tocar na rola da veste de Cristo Jesus, ela seria curada. Se lembra daquela mulher sírio-fenícia? Quando Jesus fala que ele não podia dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, e ela afirma que os cachorrinhos podem comer das migalhas. E Jesus se admira da fé daquela mulher. Se lembra do centurião, que fala que não é digno que Jesus vá à sua casa, mas ele tinha a certeza que uma só palavra de Cristo Jesus era o suficiente para salvar o seu servo, porque ele era também um homem sobre autoridade. E ele falava para os seus homens, faça isso, e os homens faziam. Então ele tinha certeza que pela autoridade que Cristo Jesus tinha, ele precisava falar apenas uma palavra para salvar o seu servo. E Jesus vai exclamar: nem em todo Israel eu vi fé como essa. Por isso eu falei que nós falaríamos hoje, meu amado irmão, meu amado visitante, sobre como está a sua fé. E esse homem, no versículo 24,
Ele já tinha confessado que não tinha fé suficiente. Versículo 24 nos fala: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E aí aqui nós percebemos uma coisa muito interessante. Ele afirma que crê, mas ele reconhece a pequenez da sua fé. A nossa fé é pequena. Nós afirmamos com os nossos lábios que nós cremos, mas a falta de fé muitas vezes domina a nossa vida. Como está a sua fé? Foi a pergunta que eu falei que faria para você durante esse texto. Você reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida? Você reconhece o poder do Espírito Santo sobre a sua vida? Você reconhece que você serve a um Deus que é o Deus do impossível e que a vontade dele vai se cumprir na sua vida? Se você crê, afirme isso como esse homem fez. Creio, ajuda-me na pequenez da minha fé. Amados, há várias definições do que é fé. A fé pode ser a certeza naquilo que você ainda não viu. Mas mais do que isso, a fé é a certeza da soberania de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E é isso que você não pode esquecer em nenhum momento da sua vida. Você pode estar atravessando nesse momento um problema, mas não se esqueça que Deus é contigo em cada momento. Saiba que o Senhor teu Deus está com você. Saiba que como ele foi com o povo no deserto durante 40 anos, protegendo-os do sol durante o dia, aparecendo como nuvem, ou como uma coluna de fogo durante a noite, para que eles não morressem de frio. Saiba que o Senhor teu Deus é contigo, abrindo as portas necessárias para a sua vida e fechando aquelas que não é para você seguir. Mas entenda, você precisa buscar aumentar a sua fé. Você precisa agir. Porque o nosso modelo mental, a forma que nós pensamos e fomos criados para poder pensar, demonstra que nós não podemos estar na presença de Deus, que nós somos pecadores. E a palavra afirma isso. Que não existe sobre a face da terra um homem que não seja pecador. E nós entendemos que pelo nosso pecado não podemos estar clamando ao Senhor. Mas o sangue de Jesus foi derramado sobre a nossa vida, justamente para que nós possamos fazer isso. Para que nós possamos confiar no Senhor. Ele desceu da sua majestade. O Criador se fez criatura para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para que ele, no nosso lugar, em sacrifício vicário, morresse naquela cruz. Para que nós pudéssemos estar novamente na presença de Deus. Reconheça a soberania dele sobre a sua vida. Reconheça a soberania de Deus sobre todas as coisas, porque ele é o Criador dos céus e da terra. E é dessa forma que nós necessitamos estar. Esse homem, talvez ali naquele momento ajoelhado, jogado aos pés de Jesus, olhou para ele e disse, afirmou que sim, eu creio. E naquele momento, ele, reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas, reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele agora não estava falando mais com o mestre, ele estava falando com o próprio Deus, que tem poder sobre todas as coisas, inclusive de aumentar a minha fé e a sua fé, através da presença do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos fazer. E Jesus vai e cura aquele jovem, de forma que as pessoas acham que aquele jovem morreu, da forma que ele estremeceu, da forma que aconteceu as coisas, ele foi dado como morto. Mas Jesus pega aquele jovem pela mão e levanta, mostrando a toda aquela multidão que ele estava bem. Jesus quer pegar na nossa mão a cada momento de nossas vidas e mostrar que está tudo bem. Sabendo que sim, nós precisamos parar e pensar que há problemas acontecendo na nossa vida, mas nós temos todo o suporte necessário para enfrentá-lo. E nós precisamos seguir em frente, sabendo que sim, Deus é conosco em cada momento.
O texto continua falando. Porque aqueles que conviviam com Jesus, seus discípulos, agora não entendiam o que tinha acontecido. E versículo 28 nos fala, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amados, os especialistas, os estudiosos bíblicos nos relatam que nem todas as versões dos textos originais contêm a parte do jejum. E alguns até afirmam que a inclusão desse texto, né, dessa palavra sobre o jejum em alguns textos é uma forma de justificar o que é chamado de ascetismo. O que é o ascetismo? É a forma que muitas pessoas se penitenciam, achando que fazendo alguma coisa com seu próprio corpo, né, isso vai fazer que o Senhor age em suas vidas. E isso é acreditar que as nossas obras podem influenciar aquilo que Deus faz por nós, como se houvesse um preço por aquilo que Cristo fez. Meu amado irmão, minha amada irmã, amado visitante, tenha uma certeza na tua vida. Não há nada que você possa fazer para Deus que possa pagar o preço da sua vida. Pelo preço da sua vida foi necessário que Cristo Jesus viesse, se fizesse carne e morresse por nós. E isso é graça imerecida. Aquele homem teve seu filho curado, não porque ele clamou, mas porque ele passou a crer. Porque com certeza o Senhor iria curar aquela criança, aquele jovem, independente da transformação do seu pai. Mas o objetivo daquele momento era que houvesse a transformação no coração daquele homem. Aquele homem passou a crer. Aquele homem passou a viver a vontade do Senhor. E isso é o que importa. Porque aquilo que nós fazemos de bom é consequência da presença do Espírito Santo na nossa vida. Não é o motivo porque Deus age na nossa vida. E isso tem que ficar muito claro no nosso coração. E o fato de você fazer jejum ou não fazer jejum, não é isso que vai determinar o que Deus vai fazer na sua vida. Isso pode te aproximar. Entenda. Paulo vai nos falar num texto que é muito importante nós entendermos. Aquele que come, não ache que aquele que não come é diferente. Aquele que come para a honra de Deus está fazendo o correto. E aquele que deixa de comer para a honra de Deus está fazendo o correto. Porque o motivo dele, a vontade dele, é que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Então não é esse o foco. O foco aqui do texto não é o jejum. O foco do texto aqui não é expelir demônios. O foco do texto é como está o seu coração. E é isso que você precisa cuidar nesse momento. Cuide de estar na presença do Senhor. Cuide da sua fé. Ore para que Deus aumente a sua fé, para que você possa verdadeiramente estar na presença dele. Ele está aqui com você. Ele te escolheu para poder ouvir essa palavra. Ele te separou através do Espírito Santo para que você pudesse estar nesse momento assistindo essa mensagem. Ele está fazendo a parte dele. Faça você também a sua. Creia em Deus. Busque com mais intensidade. Faça isso como primazia. Pegue o melhor do seu tempo e dedique a Deus. E é isso que você precisa fazer. Por isso, amado irmão, amada irmã, amado visitante, nesse momento eu te pergunto, como está a sua fé? Faça uma autoavaliação, ajoelhe-se e busque o Senhor. Vamos orar nesse momento? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, porque podemos ter a certeza necessária no nosso coração da sua presença em nossa vida. Ei, Senhor, que te louvamos e bendizemos o teu nome por essa mensagem, porque sabemos, Senhor, que veio do teu coração para o nosso coração. Pai, queremos te agradecer porque através do Espírito Santo tu nos trouxeste esse momento de culto para podermos ouvir essa palavra. Obrigado, Senhor, e te peço perdão pela pequenez da minha fé. Mas eu quero declarar com os meus lábios, como da mesma forma que a tua igreja declara nesse momento. Eu creio em ti, Senhor.
sei do teu poder, sei que tu és o Deus do impossível, sei que tu és o Criador dos céus e da terra. Reconheça teu Filho Jesus como meu Senhor e Salvador. Reconheça a doce presença do teu Espírito Santo que me convence do meu pecado, que me convence do teu amor, me convence, Pai, da presença de Cristo Jesus na minha vida. Ó Pai Celeste, nós te louvamos e agradecemos por esse momento. E te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé. Que possamos, sim, Senhor, estar debruçados na tua palavra a cada momento. Que possamos estar, Senhor, em oração. Que possamos, Senhor, estar conforme a tua vontade. Que a sua vontade seja feita sobre a nossa vida. Mostra, Senhor, o caminho que devemos seguir. Mostra-nos, Senhor, nesse dia, em cada momento, Pai, toda a tua vontade sobre a nossa vida. Porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos por todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Analise como está a sua fé e se volte para o alvo, que é Cristo Jesus. Deus te abençoe. E agora, amados irmãos, recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e que as consolações e o fruto do Espírito sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada, que o Senhor assim conduza toda a sua vida e coloque-se diante dele, medite nesta palavra que você recebeu nessa noite e consagre toda a sua semana diante do Senhor, para a glória dele. Que Deus nos abençoe.